Olá, nessa aula nós vamos aprender a instalar o Moodle, né? Então, vejam, temos várias máquinas virtuais aqui, mas eu vou criar uma nova máquina, né? Não vou fazer a instalação do zero, né? Como eu já disse para vocês, é sempre bom você ter uma máquina, uma OVA, né? Que é uma cópia de uma máquina. Então, eu vou importar essa máquina, ó. Vou aqui em arquivo, importar, né? Eu vou procurar essa máquina, ó. Arquivo. Ó, tem algumas ovas aqui, mas eu quero a ova da. Aqui em ova de máquina tem um Debian 11 aqui, ó. Pronto, eu vou mandar abrir. Mandar pro próximo aqui, ó. Tá lá na unidade D, né? Ela dá a origem do arquivo, né? Caso aí da ova. Aqui eu vou mudar já o nome, ó. Nome. Aí tá Debian 11, né? Vamos botar Moodle. Pronto, tem as configurações aqui, né? Ó. Vamos finalizar. Aqui ele está carregando a máquina, importando, né, o Applies. Pronto, exportar da máquina, né? A gente mudou o nome para Moodle, né? Vamos iniciar a máquina. Vamos entrar com o usuário, com a senha. Observe que a senha não aparece nenhum caractere, né? Diferente do Windows, tá? Que aparece aqueles pontinhos, né? Aqui não aparece nada porque é questão de segurança. A gente vai entrar agora com o modo administrador, né? O modo root, né? Que é o modo que a gente vai poder fazer as alterações, né? E as instalações. No caso desse usuário, né? Onde aparece o cifrão, ele é um usuário comum, é um usuário que não tem permissão de fazer instalação, de executar algum recurso, né? Vamos ver aqui o IPADD se ele mostra, né? Ó, pronto, aqui ele mostra, é o IPADD, tá? Observe uma coisa que faltou eu fazer lá no início, né? Do Moodle, que quando a gente exportou a máquina, essa placa de rede, né? Ela está com modo NAT, né? Que ele está fazendo a tradução do endereço privado para o endereço público. Mas eu quero colocar essa máquina no mesmo range, né, de IP da minha rede, tá? Então vamos ver aqui a minha rede, ó. Pegar o que é o prompt de comando, né? Isso é da minha máquina real. Vamos dar um IP config aqui para ver o IP que essa máquina tem. Ela está aqui, ó, com 92.168.1.13, né? A máscara padrão de classe C e o Defugator, tá? Então eu quero que essa máquina virtual ela fique no mesmo range dessa máquina. Vamos fazer um teste, né? Vamos pingar aqui para essa máquina para ver se ela pinga. 92.168.1.13. Observe que ela não consegue pingar, né? Eu vou encerrar aqui o teste, né? Teste de conectividade, porque realmente estão em redes diferentes, tá? Essa máquina virtual está na rede 10, né? É um IP de classe A, e a minha máquina ela está numa rede LAN de classe C, tá? Então para que elas venham se comunicar, eu vou mudar aqui, ó.
configurações, vou lá em rede, né? Aqui está o NAT, ó, que é o Network Address Translation, né? Tradução de endereço de rede. E vou botar essa máquina para placa em modo bridge, tá? Modo ponte, ó. Ok. Vamos dar um if com um IP ADD aí, ó. Ele não muda, tá vendo? Eu tenho que fazer alguma ação para que isso aconteça, tá? Então eu vou sair do modo normal, né? Usuário comum, e vou entrar como root, ó. Deixei esse usuário como root, tá? A gente fez uma limpeza, né? Na tela, não ficar com tanta informação. E agora o que é que a gente vai fazer, ó? Vamos dar um comando aqui para desligar a placa de rede, né? Vamos dar o if down emp0s3, tá? Ele disse que o comando não foi encontrado. Vamos reiniciar o processo de rede então, ó. Já que a gente não consegue desligar a placa, né? Na verdade aí a gente precisaria reiniciá-la. Aí o que, é que a gente vai fazer, ó? Vamos dar um etc /init.d network restart. Pronto, ele reiniciou, né? Reiniciou, ele não deu nenhum erro, né? Vamos ver aqui agora se... Vamos ver agora aqui se ele mudou o IP, ó. Não mudou, tá vendo? A placa de rede, inclusive, ela não aparece, né, com mais informações, ó. Então, o que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos reiniciar, na verdade, essa máquina, tá? Já que ele não aceita, né, o comando para desligar a placa de rede e religá-la novamente. A gente pode tentar aí uma outra forma, né, de reiniciar esse sistema. Vamos ver aqui, service. Vamos ver aqui se ele... Service... Network... Restart. Ele nem encontrou o comando, né? Então... Existem vários comandos, tá, pessoal, no Linux. Tá, vamos tentar mais um aqui antes de reiniciar, né? System. Ele não está nem completando. Também está faltando uma letra aqui, né? Systemctl restart network. Ó, ele até não deu erro, né? Quer dizer, ele reconhece o comando. Mas aí ele não vai trocar o IP, né? A não ser que a gente reinicie a máquina. Nesse caso aqui, a gente vai ter que reiniciar a máquina mesmo. Vamos dar um systemctl reboot. Agora vamos observar aqui, ó, configurações, rede, ó, tá em modo bridge, né? Então tá correto. É esse modo aí que a gente quer mesmo. Tá reiniciando. Vamos entrar com o usuário. Lembrando que esse usuário é um usuário comum, né? Ele não tem permissão para fazer nenhuma alteração no sistema. Então o que é que nós vamos fazer, né? Vamos mudar aqui para ele ter permissão. Vamos limpar aqui a tela. Vamos dar o IP ADD. Ó, agora justamente era isso que eu queria que vocês vissem. Ó, ele pegou IP, tá vendo? 192.68.15.1, né? Vamos pingar lá para minha máquina real, né? Tem que estar em comunicação. A minha máquina real é ponto 13, como a gente pode ver aqui, ó, ponto 13. Pronto.
começaram a se conversar, né? Se eu pingar aqui também, ping para 192.168.1.15, também vai responder. Observe que no Windows, né, são 4 pacotes só, de 32 bytes. No caso do Linux, ele não para, ó. Ele continua mandando os pacotes, né? E aí a gente tem que mandar ele parar, né? A gente entra aí com Ctrl C, ele para o teste de conectividade. Pronto, vamos fazer uma atualização aqui, ó, apt, é update, né? Esse update vai atualizar os pacotes, tá? As dependências, né? No caso aí do Debian 11, tá? A gente tá trabalhando aí com Debian 11, tá? Nesse caso, pessoal, ele não fez muitas atualizações, por quê? Porque na instalação desse sistema, ele conseguiu montar o espelho de rede. E o que é o espelho de rede? É o Socialist, tá? O Socialist, ele é quem permite que o Linux faça atualizações, né? Se a gente pode até dar uma olhada nele aqui, ó. A gente pode dar lá um nano /etc /apt /socialist. Ó. Então tá aí o nosso Socialist, né? Tá ok aí as linhas. Pronto. É esse aí a nossa atualização, né? É esse cara aí que faz o sistema atualizar. Vamos sair, dar um Ctrl X, dar um Ctrl L para limpar e agora vamos fazer aí uma instalação, né? Install. Na verdade você tem que botar o apt, né? Pode ser apt-get também, ó, é o comando, tá? É porque aqui a gente abrevia o comando e ele aceita, tá? Mas o comando por completo é apt-get. Mas aí a gente bota apt, ó, install. O que é que eu quero instalar? Eu quero instalar um programa chamado Vim, que é um programa editor de texto. Ó, só dá Enter, né? Ele está fazendo a instalação do aplicativo que eu quero. O que é o Vim? O Vim é um programa editor de texto, tá? Um editor de arquivo, na verdade. Ó. Se eu vier aqui, ó, agora e colocar o Vim, né, ele abre o meu arquivo. Ó. Tem umas configurações bem interessantes aí no Vim, né? Que mais na frente aí, quando a gente estiver estudando ASO 2, né? O RC2 agora, aí eu ensino para vocês como configurar esse aplicativo, tá? Esse app aí, que é o Vim. Tá, eu vou sair aqui, ó, vou colocando 2 pontos, colocar Q, que é de quit, né, e a exclamação, para forçar ele a sair. Pronto. Nós olhamos lá o arquivo, né? No caso aí, o nosso arquivo, né, etc, apt socialist, tá? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós já atualizamos, né? Fizemos a atualização. Agora nós vamos começar, pessoal, a instalação do Moodle, né? E o Moodle ele precisa, ele vai precisar, né? Vou fechar aqui essa janela, então precisa mais dela. Aqui está o meu Debian, né? Ele aqui colocou em janelas, né? Mas eu quero ele assim. A gente pode estender também essa janela se quiser. Tá? Vamos ajustar ela aqui, ó. Vamos ajustar minha janela. Você pode ajustar, ó, o tamanho da janela. Pronto. Ainda pode ajustar mais um pouco, né? E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a instalação do Moodle, tá? Ele precisa de várias dependências, tá? Ele precisa... Aí vamos aqui, ó,
tem aqui como é que a gente vai instalar o Moodle, mas eu preciso instalar um programa aqui ainda, tá? Nós vamos usar aí o PUT, né, que é esse programinha aqui, ó. O PUT é um simulador de VTY, né, que é um programa de acesso remoto, tá? Que é o Virtual Terminal, né, o VTY. E aqui a gente vai instalar, né, eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos lá no PUT, né? Eu quero acessar a minha máquina, né? Ponto 1.15. Aqui está o SSH, ó, tem outras opções aqui, né? Serial, Telnet e outros, né? Aí aqui a gente vai pedir para ele abrir, ó. Observa aí que ele vai dar um erro, né? Ele vai dar um erro, porque a gente não tem instalado o SSH. Na instalação do Debian 11, né? A gente poderia ter feito a instalação do Network Kernel, né? A conexão foi recusada, justamente porque o SSH ele não está configurado, né? Não está instalado, pelo menos. Aí a gente vai instalar ele, ó. Apt install SSH. Ó, dá o Enter, né? Se eu não quisesse ter esse trabalho de dar o Enter, né? Depois ali do SSH eu colocaria o "-y", né? Que é o yes. Pronto, mas eu não coloquei, aí a gente dá Enter, né? Já tá o S lá maiúsculo, né? Tá em destaque. Pronto, acabamos de instalar o SSH, tá? Vamos ver agora se a nossa máquina aqui ela consegue responder o SSH, ó. Restart Session. Talvez ela não responda porque a gente provavelmente vai precisar reiniciar esse... Ó, aceitou. Né? Então aqui, ó, aceitar. Né? Ele cria, vejam que ele cria uma chave criptografada, olha o tamanho da chave. Então isso é a segurança do SSH, né? Aceite. E agora a gente vai colocar o usuário. Usuário. Observa uma coisa aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou botar aqui root. Ó. E vou colocar a senha. Ele vai recusar esse usuário, tá? Porque esse usuário ele não está liberado para acesso remoto. Só dentro do SSH, né, a gente consegue fazer essa liberação. Deixa eu ver se ele ainda está por aqui. Né? Ele fechou a conexão. 192.168.1.15, né? A gente pode também, pessoal, a gente pode salvar essa configuração. Tá aqui, mudou. Eu não tenho que estar criando ela toda hora. Save. Pronto, agora já tem a configuração exatamente essa aqui que a gente fez. Ó. Tem outra configuração aqui, ó, dos APIs, né, para acessar o servidor APIs. E agora nós vamos carregar e Open o Moodle. Ó, carregou. Eu tenho que entrar com o usuário normal. 1, 2, 3. Pronto. Vamos limpar. Estamos aí com a tela já preparada para começar a instalação do Moodle, né? Então vamos pegar os comandos. A vantagem de você usar o SSH é que você pode colar os comandos aqui dentro. Eu não preciso digitá-los, né? Pronto, vejam que nessa linha de comando que a gente acabou de colocar, ó, a gente botou para instalar, ó, e dá o sim para todos eles. Tá vendo o menos Y aqui, ó? Que esses caras iam pedir para fazer, né, dar aquele enter lá, para dizer o sim, tá? Então, a Apache 2, o lib Apache 2, tá? Aqui ele ainda está fazendo a instalação, está em 25%.
Pronto, aqui nós terminamos de instalar, né, aquela primeira linha, que instalou o Apache, né, instalou o libapache, né, modo PHP, o PHP MySQL, o MariaDB, né, que é o servidor. Ele já fez todas essas instalações aí. Pronto, meus queridos, dando continuidade aqui, ó, nós vamos fazer o download, né, que é o wget. A gente vai baixar o Moodle, né, ele vai vir zipado, vai vir compactado, né, essa linha ali, aquele, a gente vai já jogar ele aqui dentro do, esperar ele colar aí, né, às vezes ele demora um pouquinho. Pronto, chegou, a gente vai dar o Enter, aí tá acontecendo aí, né, o download aí do Moodle. Só que como eu disse para vocês, ó, no finalzinho lá do arquivo tem né, o ponto .tgz, né, que é a compactação. Logo depois disso, né, a gente vai, ó, baixou, né, o Moodle, a gente agora vai descompactar ele. Ele está descompactando, né, acabou de descompactar, né, ó. E mkd, né, um comando para criar pasta, tá? Então ele vai criar essa pasta aqui, ó, /var, né, dentro do /var ele vai criar aí o www Moodle.dat, né, que é o banco de dados aí do Moodle, né? Vamos jogar aqui. Pronto. Criada a pasta, né? Vamos dar permissão aqui, ó. Tem que ter isso aqui, a permissão, né, para ele conseguir acessar. Tá aí, vamos dar Enter. Pronto. Tá permitido aqui. Aqui vamos instalar o PHP, ó. Instalar o zip também. XML. Vamos copiar. E o próximo passo agora é a gente criar o banco de dados, tá? Esperar ele instalar aí. Pronto. Fez a instalação, né? Agora nós vamos dar um reload aqui, ó. A gente já vai reiniciar o Apache, tá? Então, Apache. Pronto, o Apache foi reiniciado. Se a gente, por exemplo, vamos testar o Apache, né? Se ele está rodando. Vamos abrir aqui o browser, né? Nós estamos na mesma rede. Então, http vamos botar o IP lá do servidor. Ele aqui não é 5, é 15, né, ó. Então vejam que o Apache ele está funcionando. Essa página aqui, né, uma página web, ela pode ser alterada, né? Você pode fazer várias mudanças aí, né? Criar uma página web, tá? De uma empresa. No caso aí está funcionando nossa Apache, ó. Aí vamos voltar lá, né? Vamos continuar, né? No caso a instalação, vamos criar o banco de dados, ó. O Moodle não está funcionando ainda, tá? Só depois que terminamos todos esses comandos. Vamos lá na nossa, né? Ó, MySQL-u root, né? -p aí de usuário, né? Que é o, no caso, vejam, quando vocês derem esse comando, né? Não digite nenhuma senha, né? Basta pressionar Enter, tá? Então a gente entra dentro do banco de dados, ó, MariaDB, tá? Então agora a gente vai começar a copiar esses, criar, né? Ó, create base, né? Ó, Moodle
caractere, né, usando o padrão do Brasil, que é esse UTF-8, né, MB4. Tá? Então a gente cola, dá um enter, ele criou, né? Criar o usuário Moodle. Quem é que vai ser o usuário Moodle? Vai ser o nome Moodle @localhost, né? E a identificação, no caso aí, né, você vai ter o password, vai ser Moodle 2023. Isso é a senha do banco de dados, tá? Do Moodle. Ó, enter. Deixa eu ver aqui o que ele disse aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Isso aqui pode ser mudado depois, tá? Deixa eu mudar essa senha aqui para ver se... Deu um erro ali, né? Vamos... Pronto. Ele não aceitou o número, ele tem que ser números, né? Então eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Essa é a senha do banco de dados, né? Eu tinha botado lá no script, né? Moodle 2023. Vamos dar os privilégios, ó. No caso é o usuário Moodle. No casual, né? Dá todos os privilégios. Flush privilege, né? Atualizar os privilégios. Atualizamos os privilégios, né? Vamos dar um comando exit, tá? Que é para sair. Aí ele coloca aqui bye, né? Até logo. Pronto, pessoal. Isso aí é a instalação do Moodle. Aí o que é que tem no script? Ó? O IP do servidor /Moodle, né? Se a gente voltar lá, né? Na nossa página e colocar aqui, ó, /Moodle. Pronto. Então, pessoal, o mistério, né, que vocês estavam enfrentando era isso aí, ó. Aqui a gente vai mudar a linguagem, né, para Brasil. Português, ó. PT, só o PT é Portugal, tá? PTBR é o do Brasil. Pronto. Português, Brasil, né? Aqui são as configurações do Moodle. Aí ele está pegando o endereço web, eu com esse endereço 15, tá? Da máquina virtual. Aqui o diretório, né? Foi criado naquela hora lá, ó, /www html Moodle, diretório de dados, né? Moodle date, né? O data, e foi lá o banco de dados, tá? O diretório e o banco de dados. Aí vamos para o próximo. Ó, aqui é que está o pulo do gato, tá? Aqui ele vai colocar como padrão MySQL, ó, como nativo, tá? Aí você vai colocar o que, ó? Você vai mudar aqui para MariaDB, né? Que foi o banco de dados que a gente instalou. Tá? O MySQL, se a gente tivesse instalado o MySQL, tá? Mas a gente instalou o MariaDB, né? Que é o mais utilizado hoje na web, tá? Que é um banco de dados aí gratuito, na verdade, né? Você não paga por esse banco de dados, certo? No caso do outro aqui, né, do MySQL, se você fizer uma aplicação e você for cobrar por essa aplicação, né, é um trabalho que você está fazendo, desenvolvendo, então para usar o MySQL tem que pagar a licença, né? Se você fizer essa aplicação e doar, né, dado, você não está cobrando nada, então o dono da aplicação, né, aquele que recebeu, não precisa pagar a licença. Funciona dessa forma, tá? Então vamos mais para frente, ó, localhost, usuário do banco de dados, né, eu posso colocar aqui Moodle, senha do banco de dados. A gente tem que repetir o que a gente colocou lá, tá? A gente criou lá no caso do banco de dados. Com relação a esse prefixo de tabelas, né, fica esse MDL mesmo, tá? Então Moodle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avançar, né, para o próximo.
instalação do Moodle, né? Continuar aqui, ó, confirmar, né? Vejam que, ó, observa que não deu nenhum erro aqui, né? Ó, tudo ok, ó. Tá bom? Se a gente tivesse colocado lá o MySQL, como a gente instalou o MariaDB, ia dar um erro aqui, né? Então a gente teria que corrigir. Não precisaria reinstalar, teria que só mudar o banco de dados, tá? Aí tem que entrar nas configurações do Moodle, né, de banco de dados, para fazer a alteração, tá bom? Continuar. Vamos ver aí a instalação do sistema. Pronto, aqui ele está dando, né, as respostas aqui, ó. Está instalando, observa que a barra, né, vertical aqui, ela vai subindo. Isso aqui são as instalações que ele está realizando. Tudo com sucesso. Então, quando ele vai instalando, a barrinha vai subindo, ó. Observa aqui, ó, barrinha subindo. Instalações estão acontecendo, né, no sistema Moodle. Leva ela lá para baixo, ó. Repositório local com sucesso, Google Docs. Ó, chegamos aqui no continuar. Pronto. Identificação do usuário, ó, admin, a nova senha. Tá, vou deixar aqui como administrador mesmo, mas o ideal é que você não use, né? Você cria o seu usuário. Tá, então vamos mudar a senha aqui. Vamos botar Etemac 2023, né? Não é uma senha. Nome do administrador. Vamos botar aqui, né? Para não ter problema, vamos botar aqui Moodle. A gente já criou o Moodle. Aqui vamos deixar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos deixar a senha 1, 2, 4, 5, 6. Vejam que esses dados, né, quando ele tem essa exclamação, é porque ele é obrigatório, tá? Nome do administrador. Vou botar aqui Moodle. Moodle admin. Endereço de e-mail, né? Se você quer que ele mande mensagem para você. Aqui ele já coloca Recife, né? Eu vou botar aqui aqui você pode botar uma descrição, né, se quiser. Atualizar perfil. Ó,
senha tem que ter 8 caracteres. Então, vamos botar lá Moodle 2023. Aqui, ó. Moodle 2023. Atualizar perfil. Tem que ter pelo menos uma letra maiúscula. Tá dizendo aqui, ó. E sempre tem no mínimo um caractere, não alfanumérico, ó. Tem que ter um caractere especial. Então vamos colocar aqui, né? Um M maiúsculo. E aqui um caractere especial, né? Vamos colocar o arroba. Vamos ver se passa agora, né? Vamos mandar atualizar. Atualizar perfil. Campos obrigatórios. Pronto, passou. Instalação, né? Não completo do site, a gente não tem ainda. Né? Pronto. Então foi aquilo, foi só a questão da senha, né? Que tem que ter uma letra maiúscula, né? Ó, endereço de envio, né? No caso dessa máquina, tá? E-mail de suporte. Aí vamos salvar as mudanças. Aqui a gente não vai alterar nada por enquanto, não. Tá? Então aí a gente... Ó, instalação, né? Ele pede... A gente vai ter que... Bom, pessoal, aqui na instalação a gente colocou aqui Moodle, né, até Mac. Ele diz que é necessário colocar isso aqui, ó. Nome breve do site, né, eu tenho aqui aulas online e e-mail para suporte, né, eu coloquei aí. Tá, se o SMTP estiver configurado, né, neste site, a página de suporte não está definida. Aqui, né, ele pede o IP, né, ele esquece IP aqui não é válido, tá, 192.168.1.1, né, na verdade estava ponto 15, ó. Tava ponto 15, né, e ele tá dando, ó, então ele não aceita esse endereço, né, aí a gente vai salvar a mudança aqui botando o gateway, ver se ele aceita agora. Ó, também não aceitou, né. Mensagens de correio eletrônico são enviadas em nome do usuário, para mensagens dos fóruns. O endereço fornecido será usado no campo de, nos casos que o destinatário não devam responder diretamente ao usuário. Por exemplo, quando o usuário optar por manter seu endereço privado. Vamos tirar esse endereço aqui para ver. Vamos salvar. Pronto. Você pode tirar o endereço, né? Pronto, aquele endereço, né? Pronto, pessoal. Então, bem-vindo, né? Ó, Ademilson, tá? Então, a configuração do Moodle aí tá terminada, né? Então, aí é com vocês aí o restante da atividade aí, tá bom? Um abraço a todos.